E ao meu lado o doutor Antônio Carlos Aguiar, que é do Conselho Superior da AVAP. Doutor Antônio Carlos, prazer em tê-lo aqui no Ação Brasil. Prazer é todo meu, Clóvis. A AVAP comemorando 28 anos na inclusão e na capacitação no Brasil. Como o senhor vê a AVAP hoje se capilarizando por todo o Brasil através do programa do BID? Olha, Clóvis, o que eu vejo é o seguinte, a AVAP, na verdade, ela não só se transformando, mas ela servindo de exemplo para todos nós, para o Brasil inteiro, pela capacidade, pela dinâmica e pela inovação nas suas atividades. Essa capitalização, como você disse, no Brasil, na verdade, ela demonstra a possibilidade, ou querer, ou fazer das coisas. Então, ela não simplesmente se acomoda dizendo das dificuldades que nós temos, mas ela busca alternativas. E busca alternativas inteligentes dentro das necessidades que a própria lei determina, que as próprias condições técnicas determinam. E, em vez de simplesmente trabalhar com dificuldades, ela busca as facilidades, busca as alternativas e realmente demonstra que é possível, com inteligência e capacidade técnica, fazer aquilo que tem que ser feito. Então, um exemplo, ela pega a legislação que fala que todas as empresas têm que ter determinada, de acordo com o número de funcionários, o número específico de pessoas com deficiência, ela vai além. Não simplesmente busca capacitar um número pequeno, um número insuficiente, ou então simplesmente dizer que não existem pessoas suficientes com capacidade para serem empregadas. Ela busca exatamente o quê? Treinar, capacitar, dar educação para essas pessoas. E esse treinamento passa por isso. Então ela chama as empresas e fala: empresa, você está com dificuldade? Tá. Chama os sindicatos. Sindicatos, vamos aqui funcionar no sentido de parceria? Ótimo. E aí nós vamos pegar essas entidades, as instituições, e elas então servem à sociedade. Trazem as pessoas com deficiência e as incluem dentro das empresas. Então, não tem mais aquela história de eu não tenho pessoas com deficiência com capacitação técnica. Então, nós vamos atrás, capacitam, treinam, educam e aí então colocam essas pessoas dentro das empresas. Isso é um sucesso, isso é um case de sucesso, isso realmente é fantástico. E os sindicatos agora começam a fazer parcerias. É um novo olhar do sindicalismo brasileiro? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Os sindicatos hoje em dia estão muito mais maduros, né? Eu não tenho nenhum receio em dizer isso, até porque a gente tem um contato direto com os sindicatos. E os sindicatos, eles têm novas funções. Então não é mais aquela função tradicional de simplesmente reivindicar aumento de salário. Até porque o país é evoluído, o país economicamente protegido, economicamente adequado, nós estamos falando de inflação de 4% ao ano. Não dá para o sindicato ir lá e reivindicar. O sindicato tem novos papéis, e papéis institucionais e papéis para a sociedade. E esse é um papel importante. Então os sindicatos agora sabem que, na verdade, eles são parceiros da sociedade, parceiros das empresas. Então o trabalhador é um cliente interno para a empresa, mas é um cliente do sindicato. E aí o sindicato, então, enxerga isso e busca exatamente essa inclusão. E as partes mais frágeis dentro da sociedade, com dificuldades maiores, como, por exemplo, as pessoas com deficiência, os sindicatos trazem, enxergaram isso, verificaram a necessidade e estão exercendo esse papel de formação, esse papel de inserção social. E a AVAP sai à frente quando realmente ela chama os sindicatos para exercer esse papel. Então a parceria passa por tudo isso. E eu acho que realmente é um divisor de águas dentro do movimento sindical brasileiro. Em entrevista no ano passado, o governador José Serra, o ex-governador José Serra, ele nos dizia que no Brasil não falta empregos, o que falta é pessoas capacitadas. E que as ONGs, as entidades, tinham um grande papel dentro desse contexto. E nós temos isso aí, várias parcerias, não só com a AVAP no âmbito estadual, municipal e federal. O senhor acha que também a inclusão e a capacitação passa por esse olhar público? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Isso é uma grande verdade. Quer dizer, na verdade, o desenvolvimento do país, isso, cases de sucessos no mundo afora, a Coreia é um exemplo disso, é quando o país investe no quê? Investe em educação. Né? A partir do momento que o país investe em educação, você tem pessoas mais qualificadas, empregos mais qualificados. E nós estamos falando de dignidade da pessoa humana e estamos falando de cidadania.
E aí a VAP passa por isso, as parcerias com os órgãos públicos passam por isso. E aí o Estado passa a exercer um papel que é fundamental, que é exatamente essa inclusão, mas essa dação de trabalho, mas não qualquer trabalho, mas um trabalho dignificante. E para ter um trabalho dignificante eu tenho que ter pessoas com uma capacidade educacional adequada para assim exercer. A Lei 8.203, a lei de cotas, atingiu a sua maioridade. O senhor acha que o empresariado brasileiro está cumprindo com dignidade essa cota pela capacitação e pela inclusão social ou só para cumprir legislação? Nós temos as duas coisas. Nós temos empresas que têm esse conceito de cidadania e empresas que simplesmente cumprem porque a lei determina. Mas o olhar do Brasil, o olhar da sociedade para com as empresas começa a mudar. Quer dizer, não é só a lei que é de 91, a própria Constituição Federal que é de 88, na verdade, muda a função da empresa. E a empresa hoje, ela tem uma função social definida, inclusive pela Constituição Federal. E aí a sociedade começa a cobrar. Então, as empresas estão amadurecendo. E esse amadurecimento vem, obviamente, não é de um ano por outro, nem numa década, mas a coisa está funcionando. E empresas sérias estão sendo paradigmas e exemplo desse processo de mudança. Nós temos notado também, doutora Aguiar, no Brasil, que na última década nós temos tido políticas de Estado. Um exemplo disso é que a doutora Linamara Rizzo Bastella foi confirmada agora por recém-eleito governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para continuar à frente da Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência. É um sinal que realmente estamos caminhando para a política de Estado? Sim, eu acho que sim. Mas de novo, a sociedade cobrando do Estado. Quer dizer, então quando você fala de política do Estado, não é porque você tem um governante que simplesmente foi eleito ou na cabeça de um projeto pessoal, ele vai atrás disso. Não, ele começa a ter um papel de estadista, por quê? Porque a sociedade o cobra. A sociedade cobra o governo para que exerça um papel mais de Estado do que de governo. Eu acho que é uma mudança significativa num Brasil que passa a ser uma economia mundial forte e acaba sendo, na verdade, enfim, acaba sendo, na verdade, tendo um papel importante no mundo. E a partir daí, então, nós temos que ter um Estado mais forte. Doutora Aguiar, já agradecendo pela entrevista, estamos chegando aí às vésperas do Natal. Então eu gostaria que o senhor desejasse a todos os telespectadores do Ação Brasil, da TV Sentidos e do Brasil em Foco e aos avapianos de modo geral, aí seus votos de um Feliz Natal. Sem dúvida, então, eu queria realmente de coração desejar a todos os avapianos, a todos os telespectadores, a todos de modo geral, até porque o Natal é um momento realmente único, um momento exemplar, um momento onde a gente nos faz pensar seriamente do que somos, para que somos e a importância que nós temos, né? E lembrar exatamente isso, quer dizer, o espírito natalino que passa exatamente por aquele que é o maior representante do Natal, enfim. Então que Jesus abençoe a todos e que todos sejam muito felizes esse Natal. Muito obrigado.